E aí, pessoal, 0-0 e um excepcional resultado para a luta do Grêmio no Campeonato Brasileiro. O que dizer de Botafogo e Grêmio no Mané Garrincha? César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. Agora a hora é da LR Energia Solar, placas solares para aliviar a conta da sua luz. Imagine você pagando apenas a taxa básica de luz, pois é isso que a LR pode fazer. Entre agora em contato através do link da descrição e converse com eles. Conheça os planos promocionais da LR Energia Solar e tenha, claro, a garantia de pagar abaixo o preço da luz já no primeiro mês. Fale com a LR através do link da descrição. Gente, Grêmio e Botafogo, o líder do campeonato e um time em crise, pois o líder do campeonato não conseguiu vencer este time que cada vez mais mostra como está difícil fazer futebol por aqui. 0-0, um Grêmio que começou sem Monsalve, que preservou um pouco o meio-campo e que claramente entregou para o Botafogo a responsabilidade do jogo. Teve oportunidades, é verdade, o Grêmio não foi mal, sobretudo no primeiro tempo. O Grêmio conseguiu ter oportunidades, o Grêmio conseguiu, através da velocidade dos jogadores, algum tipo de vantagem ofensiva, mas claramente a ideia do Grêmio era preservação defensiva. O Grêmio montou uma defesa forte, o Grêmio conseguiu controlar o ímpeto do Botafogo, que começou o jogo com muitas reservas, adotando uma postura também de preservação dos seus jogadores, que haviam feito uma decisão importante na última quarta-feira contra a equipe do São Paulo, mas diante da dificuldade do primeiro tempo, colocou os jogadores para atuar no segundo tempo e pressionou o Grêmio. Pressionou. E o Grêmio que fez? O Grêmio competiu. O Grêmio teve humildade para entender que a necessidade da hora era exatamente não perder. Esse é um ponto que a gente pode começar a discussão. Foi um Grêmio mais competitivo do que em outros jogos. Foi um Grêmio que lutou mais do que outros jogos. Um Grêmio que dividiu mais forte, um Grêmio que brigou mais pela bola, um Grêmio que reclamou mais da arbitragem. Um Grêmio que lutou de uma maneira bem diferente do que em alguns momentos a gente via. A gente via um Grêmio que estava soberbo, mesmo diante de toda a dificuldade que vivia na competição, pois hoje não. Hoje foi um time forte, foi um time que quis, foi um time que lutou, foi um time que dividiu no meio, foi um time que brigou pela bola, foi um time que teve na liderança e talvez no principal jogador do time o goleiro Marquezinho. Foi um Grêmio que lutou. E esse ponto merece muito a nossa análise. O Botafogo, por sua vez, no primeiro tempo foi um time bobo, achando que venceria a qualquer momento. No segundo tempo, não. Quando botou os seus principais jogadores, foi para cima do Grêmio, perdeu oportunidades, teve um gol anulado por impedimento, lutou pelo jogo, deixou clara a distância. E aqui entra a segunda parte do que a gente precisa falar. A distância entre Grêmio e Botafogo. O Grêmio fez investimentos, mas o Botafogo fez muito mais investimento. O Grêmio apresenta um sério problema de organização tática e também de conjunto físico. Já o Botafogo não. O Botafogo é uma equipe muito forte, muito forte. O Grêmio tem que comemorar esse ponto porque enfrentou um time muito melhor do que ele. Esse é a principal mensagem. Há 3 anos atrás, o Grêmio era muito melhor que o Botafogo. O Botafogo subiu junto com o Grêmio. Vocês lembram do episódio do Botafogo? Pois é. O Botafogo hoje está anos-luz na frente do Grêmio. É claro que isso passa pelos investimentos do futebol, claro que passa. Mas é mais do que isso. O Grêmio está muito atrás do que deve fazer, do que deve montar. Hoje o Grêmio jogou com uma ideia clara de se defender, de buscar um ponto.
e sai do jogo contra o Botafogo com uma sensação de vitória. A sensação do torcedor do Grêmio hoje é uma sensação de que ganhou um campeonato, uma partida heróica do Grêmio. E convenhamos, nós podemos mais do que isso. E nós temos que querer mais do que isso. Nós precisamos ambicionar mais do que isso. Nós precisamos terminar um jogo como esse com a sensação de que precisa muito mais. Se a gente quer, de fato, um Grêmio protagonista, nós precisamos mais do que isso. Mas que, neste momento, a nossa leitura é uma leitura de tentar nos salvar, eu acho que a gente, por outro lado, precisa obrigatoriamente também comemorar muito o ponto. O Grêmio avança um ponto, o Grêmio conquista um ponto que dentro da análise não estaria jamais nessa discussão, ela não estaria, nós não nós não iríamos analisar esse jogo diferente de uma possível derrota. Então qualquer resultado desse jogo é ótimo. Agora projeta para a próxima sexta-feira o enfrentamento com Fortaleza. Monsalve foi expulso, Kahneman tomou o terceiro amarelo, Vijaçante tomou o terceiro amarelo. Essa é a realidade agora. Monsalve que começou no banco e entrou bem no jogo de novo. Monsalve começa no banco, o Aravena começou jogando, depois entrou o Nathan Fernandes. O Aravena também mostrou força, conseguiu fazer o enfrentamento, conseguiu jogar. Então, diante dessas situações, a gente começa a entender que esse ponto precisa muito ser comemorado mesmo. Não tem muita coisa para fazer além disso. Precisa o Grêmio saber das suas dificuldades. Agora, passado esse inverno, longo inverno do Grêmio, bom, aí vamos trabalhar de uma maneira muito diferente. Aí nós precisamos trabalhar de uma maneira muito diferente. Aí o Grêmio precisa fazer uma grande disputa, uma grande ideia, uma grande luta para recuperar o seu espaço, o seu caminho, que é muito maior do que o time atual do Grêmio. O time atual do Grêmio é um time que está abaixo da história. E isso, convenhamos, nós precisamos discutir. Claramente precisamos discutir. Vamos a essa linha. O Grêmio avança, é o 11º lugar, 4 pontos acima do Z4, e em cima desse contexto as coisas podem pelo menos dar mais tranquilidade para o ambiente. E eu acho que esse é um ponto que precisa ser muito valorizado por aqui. César, Cidade Dias falando de Grêmio, aqui no YouTube.